Olá, caros casais, nós estamos aqui para refletir sobre o capítulo 2 do nosso tema de estudo deste ano de 2024. Nesse caminho, nesse itinerário que temos feito sobre a Eucaristia, fonte de missão, a partir de João 6,56, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Neste segundo capítulo, nós temos o objetivo compreender a Eucaristia no contexto da Páscoa e o que significa o novo banquete e deixar Jesus levar as nossas fraquezas. Esse texto vai ajudar-nos a compreender o sentido da Páscoa judaica e a Páscoa cristã, ou seja, esta passagem que nós temos através do gesto de Jesus que entrega o seu corpo e o seu sangue. Por isso é fundamental nós termos como referência o contexto da Páscoa judaica. E o texto nos ajuda apresentando alguns elementos. Primeiro, era uma liturgia familiar onde se comia o cordeiro imolado. Segundo, onde se transmitia aos pequeninos a ação salvífica de Deus sobre o seu povo. Terceiro, onde se celebrava a realização da libertação e onde se manifestava a espera da plenitude que viria com Elias. Ou seja, a Páscoa judaica ela é celebrada como uma experiência de transmissão da fé e de celebração de todo aquele contexto da libertação da escravidão. E com Cristo, ou com Jesus, nós vamos fazer esta passagem de um contexto da escravidão para o contexto da libertação, no sentido do pecado que aprisiona e da entrega total de Cristo que nos liberta. A reflexão caminha para todo o sentido daquilo que Lucas, capítulo 22, vai apresentar-nos para nós, que é justamente o contexto da preparação da última ceia. O Papa Francisco recentemente escreveu uma carta sobre a formação litúrgica chamada Desidere Desiderave, ou seja, essa expressão de Lucas, capítulo 22, versículo 15, desejei ardentemente comer a Páscoa convosco. Então nós celebramos este desejo de Cristo e do qual então nesse desejo nós teremos depois todo o sentido da instituição e o caráter memorial, quando ele deixa a igreja, que vai surgir a partir do mistério da ressurreição, na força do Espírito Santo, a tarefa fazei isto em memória de mim. Um outro ponto importante que o tema nos apresenta, e aí eu recomendo a você uma leitura como reflexão e como oração, dos 4 relatos que temos da instituição da Eucaristia nos 3 evangelhos. E o texto nos cita Mateus 26, 17 a 30, Marcos 14, 22 a 25 e Lucas 22, de 7 a 20. E depois também aquilo que se chama do relato mais antigo da carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 11, 17 a 34. Ou seja, faça uma leitura e ali observe as indicações sobre o sentido que Jesus vai dar àquele banquete, à última ceia, instituindo assim para a nossa vida, para a vida e para a missão da igreja. Um outro elemento importante que o texto nos apresenta é a percepção dos sinais que Jesus utiliza. Então, o pão e o vinho no contexto daquilo que era vivido, da pobreza, da entrega, da aflição do povo, e o vinho em todo o sentido da alegria que ele transmitia. Então, o pão como alimento fundamental
para saciar a fome, um sentido e um símbolo de vida, e o vinho, que era uma bebida festiva, símbolo de alegria, de amizade e de aliança. É nesse contexto que Jesus então expressa depois, através desses sinais, na união com a força das palavras: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue que é dado e que é derramado por vós. Um outro elemento que se faz associando à ceia judaica é o contexto da bênção das 4 taças. Então, a primeira bênção por tudo o que foi recebido, a segunda iniciava então a liturgia pascal, a terceira chamada taça da redenção, e a quarta então é a da consumação da promessa, que encerrava então assim a celebração pascal. De acordo com Lucas 22, 17, 19 a 20, nós vamos perceber a ação de Jesus entre a segunda e a terceira taça, de modo que depois a quarta será expressa no gesto de sua entrega lá no alto da cruz, e quando ele recebe também uma esponja embebedada em vinho, e aí ele vai dizer: tudo está consumado. O texto ajuda-nos também a pensar sobre o sentido do sinal do pão. Na ceia judaica, todo o contexto do pão sem fermento, o pão ázimo, que expressa o sentido da aflição, do sofrimento, das dificuldades. Jesus então utiliza deste pão na ceia que realiza, expressando também todo este caminho de participação no sofrimento humano. Então, olhar para o tema, para esse contexto da Eucaristia, como nós também sentimos este envolvimento eucarístico com esta dimensão do sofrimento, do aprisionamento, de tudo aquilo que causa as situações do pecado em cada um de nós. Por fim, nós vamos ver no texto também todo o sentido da expressão, Jesus tomou e entregou. Então, deixar-se pegar. Nós temos, dentro do contexto do tema, a reflexão sobre as partes da missa, expressando neste segundo encontro o sentido da liturgia eucarística, que começa justamente com a apresentação dos dons. Aquilo que apresentamos ao Senhor, colocado na mesa do altar, santificado pela ação do Espírito Santo, volta para nós não apenas como pão, não apenas como vinho, mas volta santificado como presença real do corpo e sangue de Cristo. O texto bíblico que vai nos ajudar a refletir e a meditar sobre isso é João, capítulo 21, de 1 a 14. O contexto da aparição de Jesus no mar de Tiberíades, a aparição do ressuscitado. O texto vai dizer, é a terceira vez que ele se apresenta, ou aparece no contexto da pós-ressurreição, e o quanto tudo isso estabelece um vínculo com os 7 discípulos que estão lá numa pesca feita num primeiro momento sem sucesso, e depois no encontro e no contato e na atenção à voz de Jesus, tem a pesca realizada com sucesso. É interessante observar nesse contexto das aparições do ressuscitado a relação com os 5 sentidos. Vão tocar, vão cheirar, vão sentir, vão degustar, vão ver, vão ouvir. E tudo isso então passa pela construção da nossa percepção dos sinais da ressurreição na nossa vida, ou seja, se dá num contexto encarnado do dia a dia da nossa vida. No contexto da reunião, importante observar a proposta do cesto, que vai acompanhar todas as reuniões. Nesta segunda reunião, o sentido da partilha do pão sem fermento, o pão ázimo,
e depois a oração de ação de graças, de perdão, de súplica, acima de tudo nesse contexto do perdão, da libertação, da misericórdia, de tudo aquilo que a Eucaristia traz para cada um de nós. Destaco também o elemento proposto para a partilha, no sentido de observar as atitudes em nossa vida que podem prejudicar aqueles que convivem conosco, ou seja, quais são os elementos, da nossa aflição e que, acima de tudo, nos prejudicam na caminhada. E depois, associar isso à regra de vida, ou seja, daquilo que percebemos e daquilo que queremos superar, dentro desse processo de busca da santificação e dentro do contexto da espiritualidade conjugal. Nada melhor do que fazer a leitura, a meditação do texto na sua íntegra. Aqui apenas damos algumas pinceladas, alguns elementos que possam ajudar você, querido casal, a se preparar devidamente para a reunião mensal de sua equipe. Vá sempre com este espírito aberto, com este espírito de compreender a profundidade da Eucaristia e como ela se desdobra na vida. Uma boa reunião para você, que Deus lhe abençoe.